ele votou pela aprovação do fim da escala 6x1. Eu sei que vocês são grandes amigos, inclusive parceiros na luta política. No próximo dia 30 de agosto vai ter mobilizações nacionais, populares, pelo fim da escala 6x1. Eu acredito que o fim da escala 6x1 só foi aprovado no Congresso Nacional porque houve muita pressão social da classe trabalhadora para conquistar esse direito. Você é a favor que agora, nessa concentração de turno no Senado Federal, os deputados do PL, como o Flávio, votem pelo fim da escala 6x1, como votou o Nicolas Ferreira pelo fim da escala 6x1? Qual que é a sua opinião? Bom, o Nicolas Ferreira não mordeu a isca que vocês queriam que ele mordesse. E eu queria perguntar pra você aqui, Não, mas você vai me responder. Não, é pra gente entrar no debate. Eu queria saber por que o Lula, se ele é a favor do fim da escala 6x1, por que até hoje ele nunca tinha feito isso e agora, na véspera da eleição, ele vem com esse papo? Na verdade, essa é uma pauta... Eu quero que você me responda primeiro a minha pergunta e eu respondo a sua depois. Você é a favor que os senadores do PL votem que a direita não tem que pelo morder fim a da isca escala de vocês 6x1? Você acha que não, o Nicolas... É que vocês votaram contra o fim da tornar a escala 4x3, né? Vocês votaram contra. Nós acreditamos que a reivindicação hoje que nós conseguiríamos aprovar é o fim da escala 6x1. Não. A direita que propôs. Então a esquerda seria a favor, a direita seria a favor, seria aprovado. Por que vocês votaram contra a escala 4x3? É porque vocês são hipócritas. Vocês não eram a favor da 4x3, nem do fim da 6x1. A gente propôs, por que vocês votaram contra? Vocês apenas mudaram o medo de lado. Vocês ficaram com medo da classe trabalhadora. Por que vocês votaram contra? A classe contra? trabalhadora se mobilizou pela aprovação do fim da escala 6x1. O Nicolas ouviu a reivindicação das mobilizações no Congresso Nacional, assim como a maioria dos deputados atendeu à vontade de 70% da população brasileira, porque o Congresso Nacional, ele legisla para todo o povo brasileiro. 70% do povo brasileiro é a favor do fim da escala 6x1. E aí o Congresso votou pelo fim da escala 6x1, inclusive o Nicolas, que é do PL. Eu quero saber se agora, na semana concentrada do Senado, o Flávio e a bancada do PL vai votar, se você é a favor deles votarem pela aprovação do fim da escala 6x1. Eu respondo se não você... é populista, é popular. 70% da população é a favor. É populista porque a Erika Hilton foi dar entrevista em jornal e perguntaram pra ela qual estudo embasava o projeto dela, ela não sabia sustentar. É uma reivindicação desde a Constituinte. Ela só tá fazendo populismo eleitoral. Desde a Constituinte. Tá bom, em Portugal. Lutam pela redução. Vamos falar do Brasil. Em Portugal, desde a Constituinte, a classe você não pode olhar pra outros exemplos ao redor do mundo? Pelo fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. 40 horas semanais. A maior parte da população é a favor. Eu quero saber se, da mesma forma que o Nicolas votou, ouvindo o povo, que é soberano no Brasil, o PL tem a disposição de ouvir... O povo é soberano no Brasil? O povo é soberano no Brasil. Então o que a maioria quer tem que acontecer. Eu tô falando do fim da escala 6x1. É só na escala 6x1 que o povo é soberano. Não, o povo é soberano. Em tudo. O povo é soberano. A maioria do povo é contra o aborto e não você é a favor. verdade. É verdade. Não é verdade. Você quer que eu cite? Quer que eu estudo? Desde 1940, o aborto legal no Brasil, para caso de estupro, tem maioria popular. 70%, mas você não é a favor só no caso de estupro? Aborto, você é a favor em todos os casos? Eu tô falando do aborto legal. Ah, entendi. Mas você é a favor em todos os casos? Essa imaginação sua mas você é a favor em todos os casos? Aborto legal no Brasil... Então quer dizer, no caso da escala 6x1... No caso da escala 6x1... Eu quero falar desse tema no caso da escala 6x1, o que a maioria pensa, pode. O Flávio vai votar? No caso do aborto, não. Não sei, pergunta pra ele. Porque a bancada do PL votou no Congresso. Você pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Você é a favor do fim da escala 6x1? Pergunta pra ele. Eu sou a favor do fim da escala 6x1, não do populismo de vocês. Mas você não é a favor Eu sou a favor do fim da escala 6x1. E como você vai fazer não do populismo de vocês. Mas agora a classe trabalhadora tem uma oportunidade de aprovar se a esquerda, o fim da escala 6x1. Se a esquerda fosse a favor da classe trabalhadora, o Haddad não teria sido o ministro da Fazenda que mais criou imposto. Meu Deus Vocês não são a favor da classe trabalhadora. Ele isentou o imposto de renda. Se a esquerda fosse a favor da classe trabalhadora, o Lula não defendia projeto para os trabalhadores só em véspera de eleição. Se a esquerda fosse a favor da classe trabalhadora, o Lula não viria com projetos populistas para tentar agradar a classe trabalhadora somente na eleição. Não é um projeto populista do Lula. Populista. O movimento Vida Além do Trabalho é formado... Na minha vez, não tá? Ah, você também conversou na minha, Pavanato? Tudo bem, a gente pode conversar. Mas agora mudou. Mas eu posso discorrer um pouco? Pode. Posso? Depois eu vou discorrer também. Com toda a educação. Em Portugal, você teve uma redução da jornada de trabalho. Eles reduziram a jornada de trabalho e houve estudos posteriores para verificar como que isso impactou o mercado de trabalho. Os estudos constataram que o desemprego em Portugal aumentou, porque ficou mais caro você contratar a mesma quantidade de trabalhadores que você contratava anteriormente, então houve demissões em massa. Você teve uma redução dos salários, você teve, para compensar exatamente o aumento do custo que você tem por o trabalhador trabalhar menos, você teve diversas pioras na qualidade de vida dos trabalhadores, porque os trabalhadores que agora tiveram que lidar com mais trabalho por menos trabalhadores contratados, tiveram que trabalhar mais de forma mais exaustiva, ou seja, um projeto que teoricamente era para beneficiar os trabalhadores em Portugal, gerou pioras nas condições de trabalho. Por quê? Porque você tem um custo que é colocado sobre o empreendedor. Aí o que o Nicolas Ferreira fez para resolver esse problema?
Ele propôs uma emenda que colocava o custo, vocês vão concordar comigo que a gente paga muito imposto. No consumo é 50% de imposto, em geral é mais de 30% de imposto. O Nicolas Ferreira colocou assim, já que a gente paga tanto imposto, é justo que o governo que tá dizendo aí que quer ajudar o trabalhador, ele arque com o custo do empreendedor. Então, o governo ele vai arcar com o custo da redução da jornada de trabalho, evitar demissões, evitar pioras das condições de trabalho. Sabe quem ficou contra isso? O pessoal. A bancada que ela defende. Então, assim, eles dizem defender o trabalhador, mas na prática o que eles fazem? Eles são a favor do quebra-quebra de empresas, eles são a favor do populismo eleitoreiro, pra depois ferrar vocês trabalhadores fingindo que estão defendendo. O PT é sempre assim, ele dá uma coisa com uma mão pro trabalhador e tira com a outra. Ele dá populismo, solta algumas migalhas pro trabalhador pra dizer, olha, nós somos o partido que defende o pobre. E tira com a outra, tira com a inflação nas crises do governo Dilma, que foram as maiores da história, sem nenhum paralelo anterior, sem nenhum retrospecto de crise internacional nem nada. Então, assim, o PT, ele é uma fraude. O PT, ele finge defender o trabalhador há mais de 20 anos. E o trabalhador continua pobre. O trabalhador continua tendo problema de passar... O Lula, se você pegar o primeiro discurso do Lula na primeira eleição até hoje, ele repete as mesmas promessas. Pavanato, e nunca resolveu o problema. Olha só, o movimento Vida Além do Trabalho é um movimento que surgiu assim da juventude precarizada brasileira. Muitos que estavam no regime da escala 6x1, muitos que cresceram Eles vão ficar desempregados se vocês não aprovarem que o governo arque com custo. Muitos que cresceram vendo seus pais trabalhando em escalas exaustivas. E o projeto de lei que a Erika Hilton ajudou a apresentar no Congresso Nacional, ele ouvia exatamente a reivindicação dos movimentos sociais, que lutam há muitos anos pela redução da jornada de trabalho. É um projeto que vem desde a Constituinte. Você trabalha em qual escala? Eu hoje estou hoje na bancada feminista, você sabe, mas já trabalhei em várias escalas diferentes. Hoje eu estou trabalhando como você no parlamento. Você trabalha em qual escala hoje? Hoje eu trabalho no parlamento. Eu sou empreendedor, além de ser parlamentar, eu sou empreendedor, então eu sou empresário. Então, todos os dias eu tenho que lidar com uma empresa, seja sábado, seja domingo, seja dia de semana. Você trabalha em qual escala? Tem tempo ainda, Porque você tá querendo discutir escala de trabalho. Então eu vou continuar o meu raciocínio mas a sua escala anterior. É bem confortável, não? Vou continuar meu raciocínio anterior. O Movimento Vida Além do Trabalho apresentou essa proposta que prevê a redução da jornada de trabalho, fim da escala 6x1, 40 horas semanais e a questão de não reduzir os salários. Essa reivindicação, ela é histórica. E aí vai ter demissão. Ela desde a Constituinte. Você acha que é possível dessa vez a classe trabalhadora teve teve força para apresentar esse projeto de lei, porque houve parlamentares que puderam ouvir, escutar. O que me chama a atenção é que você é a favor do fim da escala 6x1, mas não ouviu o Movimento Vida Além do Trabalho, não apresentou vi movimento de esquerda mesmo, não. Mas é um movimento que luta pela classe trabalhadora. Luta o caramba. Vocês usam a classe trabalhadora pra ganhar voto. Vocês tratam o trabalhador como objeto eleitoral. É isso. Isso é uma mentira. É isso. Vocês usam o trabalhador com discurso populista. O movimento popular luta por mais direitos. O Haddad é o ministro da Fazenda que mais criou imposto na história. Voltando à redução da jornada de trabalho. E você defende ele. Para de fingir. O melhor ministro da Educação. Então fala aí que... Maior IDH do Brasil Então explica aí porque o Haddad criou tanto imposto. Isso beneficia ou prejudica o trabalhador? Voltando. O imposto do Haddad beneficia ou prejudica o trabalhador? O PL votou pelo fim da escala 6x1 no Congresso. E vocês votaram contra o governo tá dizendo aqui que apesar de ser a favor do fim da escala 6x1, não vai defender no partido dele que os deputados, que os senadores votem pelo fim da escala 6x1. Não, porque vocês são contra. E apesar de falar da redução da jornada de trabalho, ele nunca propôs um projeto de lei pra reduzir a jornada de trabalho. Eu sou vereador, filha. Eu acho isso vereador não legisla legislação trabalhista. O Rick se articulou. Eu sou vereador, meu Deus, como... O Rick é vereador que veio do VAT. Como é limitada. E ele articulou a luta dos trabalhadores com o apoio da Hilton. Deus, como e o presidente Lula a Hilton não trabalha. A reivindicação. A Hilton tá discutindo jornada de trabalho, ela é uma das deputadas que mais faltam. Reivindicação. A Hilton é uma das deputadas que mais faltam. O Eduardo Bolsonaro foi caçado depois de faltar mais de 87 sessões, O Eduardo tá fora do país por perseguição política. A Hilton é uma das deputadas que mais faltam. Portanto, faltar ele tá fora do país pra não ser preso por uma perseguição política do STF. Você fica fazendo essa agitação sobre a Hilton, mas o Eduardo, ele faltou várias sessões. Beleza. Foi pros Estados Unidos. Suponhamos que fosse verdade, não é? Não abriu mão do gabinete dele e perdeu na justiça. Beleza, deixa eu te fazer uma pergunta. O objetivo aqui, pra você ser sincera com o público. Suponhamos... Eu estou sendo sincera. Tá bom, então espera. O VAT reivindicou, tá com medo, pô? Deixa eu falar. Conquistou e vai conquistar. Deixa eu falar. Suponhamos que fosse verdade a questão... Suponhamos que fosse verdade a questão do Eduardo. A Hilton faltar tanto, é certo? A Hilton faltar tanto? Sim, ela é uma das deputadas que tem mais faltas. Como que você comprova isso? Tá lá no portal da transparência. Eu tô falando sobre o Eduardo, do PL, por exemplo. Responde.
Objetivamente, é errado ou é certo a Hilton faltar tanto? Ah, você tem... Ganhando tão bem, ela ganha 40 mil. É certo ou errado? Ela tem cumprido o trabalho dela no Congresso Nacional. Não, ela falta demais. Ela tem muitas faltas. Ela tem cumprido o trabalho dela. Ela tem muitas faltas. Existe a Pesquisem penalidade... a presença dela, se eu não me engano é 60%, 68%. Ela teria já sido penalizada. Se eu não me engano, podem pesquisar aí, é 60% ou 68% o índice de presença dela. Significa que ela falta quase 40%. Ela é uma das melhores deputadas federais do país. Faltando? Deixa eu pensar, metade quase do trabalho? Do país. A Hilton. Faltando quase todo dia? Ela é uma das melhores deputadas federais do país. Faltando quase todo dia? Ela é uma das melhores deputadas. É uma das melhores faltando? Mas você acha que... Você é trabalhador, se você faltar, que seja 20% dos seus dias de trabalho, o que acontece com você? O Eduardo Bolsonaro, ele não abriu mão do mandato dele, teve que perder o mandato dele enquanto ele estava nos Estados Unidos, viajando com dinheiro do gabinete. Ele tá foragido, porque senão ele... Se o Eduardo Bolsonaro pousar no Brasil, o que acontece com ele hoje? Ele cometeu crimes, vai ser investigado. Que crime? Ele não participou de nada, crime, não. Me conta você. Não. Por que ele tá com medo, então? O que o STF acusa ele... O que eu sei é que ele tá articulando o Tariflávio, né? É que acabou o tempo, tem que fazer...